O grande problema para marcas é quando, ao invés de você valorizar a beleza única que as pessoas têm, você vai tratando o feio. A gente vê muito o feio na publicidade hoje e isso me incomoda. Se minha empresa vai ter mais brancos, mais negros, mais japoneses, mais gays, pouco me importa. Eu não quero representar ninguém, não. Eu quero que no final o meu cliente se sinta representado pela competência. Às vezes a gente está sentado na mesa com pessoas que estão falando de diversidade, pluralidade, ou colocando veementemente seus pontos de vista de levar a empresa para aquele canto e não tem a menor ideia do que é ter um negócio e precisar ter resultados de forma constante. Começando mais um Melhor de 3, o podcast que procura integrar brand growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa. Estamos aqui começando mais um episódio com Paulo Razeira. Muito obrigado pela introdução. Paulo Razeira, aqui do trio Eu Sou o Cara do Branding. Volta para você, meu amigo. Paulo Milreu, eu sou o cara do Growth. E eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu nem entendi direito o que vocês queriam propor de papo. Não, eu nem sei o que se trata a pauta, hoje eu tô então vai curioso. ser excelente a gente falar sobre pluralidade, ou todos os caminhos que o negócio pode ter para todas as direções, com todas as pessoas possíveis, com todos os recursos, com tudo que a gente possa pegar. É isso mesmo, Paulo Razeira? A proposta é a gente falar sobre todas as direções. Eu gostaria muito que você pudesse, como um cara do brand, você pudesse me dizer o que é essa pluralidade nos negócios. Legal. É um tema que faz tempo que a gente está namorando esse tema, né? Mas é um tema que a gente tem que tratar com devido cuidado para a gente não ser até mal interpretado às vezes, porque na verdade assim, quando a gente fala tem algumas sutilezas aí quando a gente fala de pluralidade, porque tem que buscar um equilíbrio com diversidade. Diversidade, obviamente, é um termo muito utilizado, né, em vários contextos, e dependendo do contexto, ele até pode assumir significados até diferentes. Mas quando a gente está falando aqui no âmbito do mundo corporativo, das empresas, das marcas, quando a gente está falando sobre diversidade e pluralidade, buscar esse equilíbrio, é um pouco nessa linha de... Se a gente for pegar etimologicamente, diversidade, ele tem ali a questão do diverso, da variedade, das diferenças. Então, valorizar as diferenças, respeitar as diferenças, tudo está dentro desse contexto. Mas se você pegar aí nessa questão do significado, da origem da palavra, tem um toquezinho ali de ir para lados diferentes que pode, em algum sentido, dar sensação de separação ou de divisão, diversidade com divisão. E não é um sentido ideal quando a gente fala de mundo corporativo, quando fala de marcas, de empresas, de equipes, né? E quando a gente vai para a questão da pluralidade, enquanto diversidade pode ter conexões com divisão, pluralidade, ele já tem conotações que vão para multiplicação, para variedade no sentido de quantidade, de abundância. Então, assim, enquanto diversidade tem a questão de representatividade, de você representar as minorias, de você dar voz, né, para todas os tipos, os perfis de idade, de gênero, de raça e por aí vai, a pluralidade, quando você consegue esse equilíbrio, você consegue dar voz para essa diversidade. Porque pluralidade considera diálogo. Você consegue juntar, você consegue integrar, interagir, ter uma interação entre essas diferenças. Então eu gosto muito desse tema justamente porque quando a gente vai fazendo a gestão, o gerenciamento de marcas, a gente vai buscando justamente esse equilíbrio, onde muitas vezes na comunicação, na publicidade, na maneira que aquela marca se apresenta, a gente tem que mostrar que respeita as diferenças, as diversidades, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar esse diálogo, essa integração para fazer com que as diferenças sejam ouvidas e gere essa riqueza, essa complexidade da sociedade, né? do jeito que nós somos. Então eu acho que a palavra-chave para mim é equilíbrio quando a gente fala essa questão. E como eu falei, é uma sutileza, né? Pluralidade
plural, multiplicar, multiplicidade, abundância, e a gente tentar fazer com que as marcas sigam esse caminho e transpirem isso tanto para fora, né, para o mercado, do jeito que ela se apresenta, para os clientes, parceiros, etc., como internamente, né, para os times. Fazer com que haja essa conversa, esse diálogo e essa integração. E o que você acrescenta aí, Will? Você acha que... Não, eu preciso discordar, não vou acrescentar nada. Eu não acrescento, eu discordo. Na verdade, assim, eu vou pegar uma outra linha. Lá na minha empresa, eu acredito que eu preciso atender bem o meu cliente. Ponto. E para atender o meu cliente, eu preciso ter um processo, uma estrutura e pessoas competentes. Para trabalhar em conjunto na nossa empresa, uma equipe, né? A empresa é um esforço organizado de pessoas. Elas precisam estar alinhadas em uma linha mestra, que são os valores. Elas precisam estar engajadas na nossa cultura, nosso jeitão de ser, e os valores são os pilares que sustentam isso. Eu não vou pensar na minha empresa em fazer representação de nada. Eu vou buscar pessoas competentes. E é interessante porque agora eu estou fazendo, né, faz umas 2, 3 semanas, seleção de pessoas online, inclusive do Brasil inteiro, remota, e a pessoa ali pode se disfarçar muito mais fácil do que presencialmente. E ali em nenhum momento eu me preocupei se é negro, branco, amarelo, japonês, pardo, se é gay, se é nada. E teve um pouco de tudo. A partir do momento que a gente faz a entrevista, a pessoa se apresenta, a gente conversa com ela e a gente faz alguns testes comportamentais e detecta ali quais são as competências que estão alinhadas com a vaga, eu contrato para a minha empresa cumprir o objetivo dela. Se era de um jeito ou de outro, se a pessoa era de cor, de opção sexual, isso para mim pouco importa. Então, se minha empresa vai ter mais brancos, mais negros, mais japoneses, mais gays, pouco me importa. Eu não quero representar ninguém, não. Eu quero que no final o meu cliente se sinta representado pela competência, pela entrega com excelência. E aí, quem está por trás ali precisa, para trabalhar junto com a gente, estar alinhado apenas pela nossa cultura, pelos nossos valores. Aí, ó, sei que você ia discordar e eu acho que eu vou discordar um pouco. Discorde da discordância. Eu vou discordar. Diversidade de ideias aqui. Eu vou discordar explicando. Por quê? Quando o Razeira começou a falar, eu assumi logo, adotei logo 2 pontos de vista. Acho que tem um ponto de vista da equipe, do time que você monta, do teu time, e tem um ponto de vista da tal pluralidade para quem eu atendo, ou quem eu quero atender, ou quem é meu cliente, ou quem se mantém meu cliente, né? Na prática, eu preciso dizer para vocês o seguinte: a minha vivência aí é que as empresas, através dos seus empresários, excluem, e eu preciso dizer que em muitos momentos essa exclusão é uma boa atitude, porque a empresa não está preparada ainda para ela ir para todos os caminhos. Ela é uma empresa ainda muito, eu não vou dizer quadradinha, ela é muito redondinha mesmo, e ela precisa aceitar aquele grupo social ainda com certas características iguais. Isso é o que eu estou colocando como vivência, tá, meu Deus? A minha vivência é que a maioria não. Uma quantidade grande de empresas ainda precisa estar ali, ó, mesmo grupo social na equipe, mesma faixa etária, características muito parecidas, porque senão elas não funcionam. E é claro que eu estou dizendo aqui de uma empresa... Claro não, né? Mas eu estou falando aqui, me referindo aqui de uma empresa pequena, né? Quando ela é pequena, ela tem muita dificuldade de assumir essa proposta de pluralidade. Ela vai fazer. Agora, eu sempre fui muito... eu sempre olhei com um olhar um pouco diferente para esse papo de que nós temos que ter um cliente ideal, né? Temos que ter um cliente ideal, e esse cliente é o cliente que a gente atende. E quando a gente vai lá, ou pelo menos quando eu olho os negócios menores, eles não têm como escolher não, cara. O cara não tem como escolher, falar assim, não, eu vou fazer um estudo e vou definir que esse é o meu cliente e a gente chega... Vou recusar o cliente que chegar chega ao cúmulo de pensar assim, então talvez se ele não esteja dentro
desse perfil aqui eu não atendo? Não. Por isso que é muito comum eu ouvir, eu ouço muito nas consultorias, nas andanças da consultoria, o camarada falar que não tem concorrente. A empresa dizendo, não tem concorrente. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que ele concorre com todo mundo. Tudo é concorrente dele, tudo. De todos os lados, de todas as direções, vendendo qualquer tipo de produto. Qualquer empresa que esteja buscando dinheiro no pote é um concorrente dele. É isso que ele está querendo dizer quando ele fala, eu não tenho concorrente. E aí, essa empresa pequena, ela já nasceu plural. Ela já nasceu entendendo o seguinte, eu vou buscar atender qualquer tipo de pessoa, vindo de qualquer lugar, vindo com qualquer desejo, e eu vou procurar me adaptar assim. Aí eu vejo muito com o caminhar do negócio, com a marca sendo melhor posicionada, ela tendo uma participação de mercado melhor, né? Quando ela tem share, aí fica mais fácil ela ir lá e dizer... Mas você está olhando pelo aspecto cliente, né? Você não falou de colaborador. Cliente, tá. Pelo cliente. Fora, né? Eu vejo assim, quando é interno, ela tá muito vocacionada a seguir o guarda-reio ali, né? Ela tem limitações, ela não pode passar disso aqui na hora que ela traz pessoas, né? E por várias coisas. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu vejo que tem empresas que não estão preparadas para pessoas com muito conhecimento em gestão. Elas não estão preparadas. E talvez não seja um erro ela contratar essa pessoa. Ou ela deixar de contratar não seja um erro. Porque essa pessoa vai chegar e vai colocar um ritmo de gestão ali que a empresa não tá pronta para acompanhar. E os dois lados se frustram. Né? Os dois lados vão ficar, eu não consigo acompanhar as propostas, e quem está propondo também fala, boa parte do que eu proponho não é feito. Né? Tem empresas que não estão preparadas para o contraditório. Tem empresa que a sua liderança ali no casal, às vezes, ou no dono mesmo, né? Ele não está preparado, ele gosta mesmo de dizer o que tem que fazer e não quer que ninguém vá lá e rebata. Isso para mim tem tudo a ver. Se for um jovem, então, se for uma pessoa mais jovem indo lá e falando para ele, cara, o que você está propondo aí já dá para fazer de forma diferente. Dá para fazer dando mais certo, com menos grana, mais rápido, ferrou. É isso que é a tal pluralidade, Paulo? É isso aí? A gente está preparado para ouvir de todas as pessoas, de todos os lados, a qualquer momento, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com mais experiência, pessoas com menos experiência, pessoas com gêneros diferentes, com escolhas diferentes, mas ela podendo participar ali das propostas de evolução. É disso também? Quando a gente fala do público interno? Eu acho que quando a gente fala de público interno, tem uma questão aí... de a gente ter essa representatividade, diversas ideias, linha de raciocínio, perfil comportamental, a gente coloca tudo num balaio e vai ter essa mistura. A tendência é que com essa mistura você vai ter ali uma riqueza, mas assim, isso tem que ser organizado, né? Se a gente pensa, tem uma ferramenta que a gente usa de brainstorm, eu já toquei nesse assunto em outro momento, mas eu acho que faz sentido aqui. Quando você pensa num brainstorm, você traz para a mesa ideias diferentes e você quer viajar, você quer que todo mundo tenha voz, a proposta é essa, possa falar as maiores besteiras do mundo, que depois, em algum momento, essa diversidade de ideias, de opções, de caminhos e de loucuras, em algum momento vai ter um filtro e você primeiro abre, você vai divergindo, mas depois, em algum momento, você tem que convergir. Converge. Então, divergência, convergência. Se você vai só para divergência, aí pode virar um caos, virar uma torre de Babel, e ninguém vai se entender. Essa é a parte ruim de você apenas... Porque assim, muitas vezes a gente ouve, até de uma forma, para mim, equivocada, vamos estimular diversidade. Eu acho que diversidade de ideias, de pessoas, de estilos, de comportamentos, você talvez não é estimular, é você valorizar, você respeitar, mas eu acho que o que precisa ser estimulado é a pluralidade que a gente tinha falado, essa palavra que tem uma sutileza aí, onde é você pegar essa diversidade e você tentar juntar, colocar uma cola ali e tentar extrair um diálogo, uma integração entre essas ideias. Senão, se você vai num brainstorm só fica na fase inicial de um monte de divergências, você não vai tirar nada dali. Vira esse caos. Então você tem que ampliar, ouvir a todos, mas depois, em algum momento, ter essa organização e trazer para algum, não vou dizer um consenso,
Mas você vai ter que... Aceitação. Aceitação, você vai ter que ter esse respeito entre aquilo que foi definido. Gente, olha, tem esse monte de ideias aqui, a gente respeita todas, ouviu a todas, só que o que a gente vai fazer nesse caso é esse caminho aqui. E um líder assumir essa postura de falar para onde a gente vai depois de ter ouvido a todos. Então, eu acho que aí você consegue extrair uma riqueza, né, desse monte de caminhos, e dessa riqueza você vai buscar muitas vezes uma inovação que só aquele líder sozinho poderia não ter pensado naquele caminho que saiu por ter ouvido outras opiniões, né? Não, mas eu vejo assim, você pegou a ideia da pluralidade de ideias, você da pluralidade de clientes, mas lá no começo a gente estava falando um pouquinho sobre a pluralidade conectada à diversidade dessa, onde a palavra se tornou mais forte no vocabulário brasileiro e no mundial também. Inclusive criando em alguns lugares no mundo e no Brasil departamentos específicos para tentar trazer para dentro da empresa pessoas baseadas nessa diversidade. Cargos, né? Diretor de diversidade, head de Isso. diversidade. E todas elas do ano passado para cá recuando, porque isso trouxe prejuízo para todas sem exceção. É mesmo? Todas Essa informação não sem tinha. exceção. É. Que é os departamentos de DEI. Diversidade, equidade e inclusão. e inclusão. E elas foram recuando pouco a pouco. A única que não se manifestou até agora é um pouco a Apple, né? Mas para quem conhece um pouquinho da cultura, a Apple sabe que a pessoa lá não sobrevive se ela for diversa e não for competente. Ela é escorraçada. Então, quem conhece a cultura da Apple sabe que ela pode até ter o departamento, mas se a pessoa não for competente, ela não fica. Porque lá a cultura é muito forte. E a gente está falando de coisas distintas. Uma coisa é eu falar assim, eu preciso ter uma representação na minha empresa de negros, de pardos, de orientais, de LGBTQI+, porque eles são minorias e eu preciso trazer independente se eles são competentes. Que eu acho que é muito diferente, porque baseado então no início da introdução do Eli, também na minha vivência, esse ano eu completo 33 anos empreendendo, tive mais de 10 CNPJ, fui sócio de quase 20 pessoas ao longo dessas empresas. Fui sócio de um, fui sócio de outro. Vendi uma empresa, vendi outra, vendi... Você é plural. Vendi 3 empresas. Eu entrei em empresas onde eu fundei, ou fui sócio, ou fui adquirido, ou teve uma fusão que tinham 10, tinham 20, tinham 40 e até 60 colaboradores. E eu fico pensando aqui, naquele momento onde a palavra diversidade não era tão forçada, porque ela é forçada, goela abaixo, eu fico imaginando naqueles 60 colaboradores que a gente tinha, quem era negro, não lembro, quem era amarelo, quem era pardo, quem era... Mas se eu ficar lembrando um a um, olhar o LinkedIn, tinha de tudo. E eu não via preocupação nenhuma com isso. Eu via preocupação se o cara fazia a entrega dentro da função que ele estava lá. Se o cara era competente, se o cara... Então, essa ideia da pluralidade em termos de brainstorming, de ideias, de clientes, ok, para mim está super tranquilo, porque o mundo é assim. Agora, adotar como política, eu tentar cumprir cotas, não vai funcionar nunca. Você entendeu? Porque eu nunca olhei alguém por isso, por uma coisa muito simples, que eu respeito qualquer um. Para mim, ser humano é ser humano, não tem diferença nenhuma. E esse é o ponto que a palavra diversidade veio sendo destruída. Para colocar como diverso uma obrigatoriedade de cumprir cota. Quando a gente falou do tema, eu falei pra vocês, ó, isso aqui pra escapar pra uma discussão de diversidade é 2 palitos, hein? Vocês falaram, não, mas a gente vai guiar pra ser pluralidade. E a gente vai acabar pisando muito em diversidade o tempo inteiro. É porque pra mim essas coisas andam junto. A pluralidade tem a ver com isso, e eu tava dizendo lá, tem empresas que não estão preparadas, e não é ruim ela reconhecer que não está preparada pra diversidade. É ruim pra mim quando ela insiste nisso e coloca o integrante no time. Ela não está preparada para cumprir cotas, ela não está preparada porque ela não aceita nenhum diferente, nenhum que não seja da mesma raça que ela, que não seja da mesma cor, que não seja ou quadradinha. LGBTQI+, não entra na minha empresa. Negro não entra na minha empresa. Japonês não entra na minha emprsa. Muçulmano não entra na minha empresa. Ela tá cheia de travas ali, né? Que não declara, mas que na prática é o que acontece. Eu quero saber se essa aí vai recusar o cliente negro que paga o boleto, o cliente muçulmano que paga o boleto. Por isso que eu falei que seria tão fácil, né? Ela falar sobre isso, porque ela, na sua vocação de atender por necessidade de receita,
ela atende qualquer tipo de cliente com dinheiro vindo de qualquer tipo de lugar, né? Ela não quer nem saber, não vai nem Opa, questionar. Quantas vezes eu vi determinadas empresas entre a sua lista de principais clientes, dinheiro que era suspeito na receita. Perfeito. Esse Não é outro Mas, ponto. pô, mas é peraí, isso aí. você tem um cliente que representa 10% aqui da tua receita e a gente sabe que a procedência do dinheiro dele não é boa. Quem tem coragem de ir lá e falar assim, não vou atender Quer mais. colocar outro ponto? Ou em que momento dá pra fazer isso daí, né? Ontem o Não é? meu gerente perguntou assim, na empresa perguntaram assim pra mim, se viesse um cliente de bet, você atenderia? Eu falei, não. Eu não atendo. Não atendo. Eu não vou conseguir conviver com uma situação como essa, não, porque eu estou bem informado, eu sei o quanto isso é prejudicial, eu sei que eu não quero isso para minha família, eu abro mão. Mas é porque eu sou assim, não tem com ninguém que seja igual a eu. Vai E aí, lá. somos plurais nesse momento ou não? Quando a gente vai lá e fala, não vou atender. Não vou atender. Quando a gente fala de marcas, essa conexão emocional que a gente sempre fala, né, que as marcas precisam fazer com seus consumidores, com seus públicos, enfim, com todos aqueles que interagem direto e indiretamente com a marca, a gente precisa considerar que existe um reflexo na maneira que a empresa está se moldando, né, e o jeito que ela se expressa, os sinais que ela envia para o mercado, da porta para fora e da porta para dentro, impacta a marca. A gente primeiro tem que ter essa consciência de que precisa ter, acho que a palavra-chave para mim sempre vai ser equilíbrio, tá? Uhum. Buscar esse equilíbrio, encontrar uma maneira de fazer com que essa convivência toda ela ocorra de uma maneira natural, sem ser forçada. Concordo plenamente. Eu acho que essa questão de vamos forçar, não, tem uma pressão da sociedade, tem movimentos sociais, e a empresa não está preparada. E a empresa, como você falou, a empresa tem que assumir que não está preparada e muitas vezes recuar, esperar. Eu acho que tem que ter uma fase de consciência e dessa consciência começar a ter uma fase de transição que para algumas empresas pode ser muito mais lenta essa transição, para outras pode até ser mais rápida, mas tem que respeitar isso e não é só porque tem uma pressão, vamos mudar, agora temos que colocar, temos que fazer aquilo que o mercado está exigindo, que as pessoas exigem. É muito forçado. Existe Eu me lembro de um caso forçado de uns anos atrás, foi a Magalu abrindo vaga apenas para negros. Porque assim, se ela aceita se ela aceita qualquer um, a pluralidade, não importa como a pessoa seja. O que é? Você tá com pouco negro na equipe? É isso? Então, se ela aceita qualquer um, no processo seletivo dela, ela vai olhar a competência. O que ela diz como mensagem para o mercado? Ó, eu preciso fazer aqui uma seleçãozinha com esses uma correção aqui, histórica aqui. porque os LGBTs, ou os negros, ou os muçulmanos, ou os amarelos, sei lá o que cor roxo, não são competentes o suficiente para competir com todos. Eu fico imaginando eu como diretor de uma empresa dessa, participando de uma reunião e falando assim, gente, o que vocês estão pensando, hein? O que vocês estão querendo? Fala assim, viu? Se a gente quer incluir, o fato de a gente não dizer nada já é a proposta de inclusão? Ou a gente está dizendo o seguinte, ó, negros são menos competentes e por isso a gente tem que ter um critério de seleção só para escolher eles, porque eles não conseguem eles não conseguem se destacar quando eles estão em um processo de seleção com outras pessoas. Para mim é um puta de uma asneira isso aí. Mas deixa eu pegar um ponto aqui, Paulo, só para não perder o fio da meada, que é assim, ó, em alguns momentos a gente entre nós, né, eu falo muito isso, que o limite de uma empresa está no limite do desenvolvimento do dono, na minha cabeça. Perfeito. O dono, o empresário, é o limitador daquela empresa. É o gargalo. Então, é o gargalo. Então, quando a empresa chega no teto do crescimento, no teto da possibilidade dela, ela só vai crescer se o dono crescer. Perfeito. Se o dono se desenvolver mais, ele vai crescer. E quando ele se desenvolve mais, ele cria outro patamar e aí o time de liderança dele vai poder crescer mais um pouco. O time de liderança nunca vai passar o dono. Ele vai chegar ali onde o dono está e falar, pô, essa é minha referência. Eu acho isso muito improvável e raríssimo acontecer de uma liderança falar, não, ó, nós conseguimos puxar o dono, né? Nós crescemos mais do que o dono. Talvez quando uma empresa maior, o dono se afasta, vai para um conselho, porque vê que tem um CEO melhor que ele. Por isso que eu acho improvável. E aí, sob esse aspecto, o que acontece do tal equilíbrio que você estava se referindo, Paulo? Para essa pluralidade acontecer, o dono precisa estar altamente desenvolvido
E ele precisa desenvolver a equipe dele. Ele precisa preparar a equipe para estar numa convivência desse ambiente onde nós queremos ouvir todo mundo. Vão ter coisas boas, vão ter coisas ruins, vão ter situações que vão convergir, vão ter situações que vão divergir e a gente vai abandonar. Mas a gente quer propor isso aí. O que eu penso, o que eu vejo muitas vezes é a proposta de ouvir todo mundo sem a preparação do time. E o time está muito despreparado para poder sentar e falar sobre para onde eu acredito que deveria ir, quais são minhas sugestões, o que deveria mudar, o que a gente poderia fazer para ficar mais competitivo, ou buscar mais receita, ou atender melhor, ter uma experiência melhor. Não dá. A gente não vai conseguir pegar pessoas que não foram preparadas, não foram desenvolvidas para sentar numa mesa e discutir sobre o rumo de um negócio ou como esse negócio pode ser mais plural. Para mim, a essência dessa discussão é essa, a vontade da empresa desenvolver realmente as pessoas e não usar as pessoas ali como robô, desenvolver mesmo. E, de novo, qual que é o limitador? O dono. O dono ele não vê o negócio dele como um negócio de essência social. Não é uma essência social. Ele vê o negócio dele ou, às vezes, nem percebe que ele está vendo o negócio dele apenas como uma fonte de receita para ganhar mais grana. E aí todo mundo na equipe é meio robô. E, de novo, tá? Eu não vejo que os empresários fazem isso com clareza. Eles se distraem mesmo, acabam não parando para pensar e falar, mas o meu papel da sociedade aqui vai muito além do que esse negócio me dá a grana para eu ter uma condição de vida melhor e proporcionar uma vida melhor para minha família. Eu tenho, além disso, outras responsabilidades sociais e aí eu preciso crescer em maturidade, em conhecimento, em liderar pessoas, puxar os meus líderes comigo, fazer com que a minha liderança venha comigo com esse ambiente desenvolvido. Agora sim, eu posso ter provocações plurais. Falar, vamos ouvir todo mundo, independente do que você acha que é bom ou ruim. Coloca na mesa aí pra gente entender como a gente vai convergir e o que a gente está divergindo hoje. Eu acho que tem uma etapa de conscientização nessa história. Assim, a gente está falando bastante, você está citando essa questão do líder, né, do dono, do empresário, né, da mentalidade dele, como pode puxar o resto. E isso vai contaminando a equipe, vai vendo o jeito que ele é, isso vai refletindo no jeito que a empresa se transforma e o jeito que a marca também se transforma e vai gerando mensagens. Eu acho que essa conscientização, quando você tem, por exemplo, se a gente trabalha muito, né, todos nós aqui, a gente gosta desse assunto de perfil comportamental, do DISC, né, e a gente está falando dessa questão da diversidade, se a gente pensa nesse lance de complementariedade, de fazer com que as pessoas se complementem pelo perfil delas, uma vai reduzindo a fraqueza do outro e vai usando aquilo que ele tem de melhor naturalmente, e para o outro é difícil. Então tem perfis, né? Uns são mais executores, outros são mais analistas, enfim, você tem todas as 4 letrinhas ali. E como isso é interessante, eu fico pensando, você estava falando a questão das sociedades, né? Que você já teve 20 sócios e tudo mais. Eu tive um sócio só na vida. Em empresa. Foi o Armando. Eu tive pluralidade de sócios. Pluralidade de sócios de empresas. Eu estou com o mesmo CNPJ desde 89, tá? E assim, o meu sócio é interessantíssimo. A gente teve 14 anos de sociedade e a gente não brigou por 14 anos. E quando eu olho em retrospectiva, é interessante que a nossa sociedade, a gente teve que desfazer a nossa sociedade justamente porque a gente se dava tão bem, que a gente era tão igual, tão parecido, a gente tinha o mesmo perfil. Então as minhas deficiências eram as mesmas deficiências dele, as minhas forças eram as mesmas dele. Precisava de alguém para complementar e não eram vocês dois. Não era, a gente não tinha a divergência ali, a gente não tinha o contraditório. Como é interessante isso, eu olho e falo, caramba, é por isso que em algum momento a gente achou que chegou num patamar ali, e se a gente não oxigenasse e trouxesse pessoas que complementavam justamente as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, aquilo que a gente não era bom, a gente não conseguiria subir nunca para esse próximo degrau que você citou. Então, essa questão de você olhar para o seu time também e
tentar juntar esse quebra-cabeça colocando essas conexões das pessoas que você traz de modo que elas se completem, se complementem de acordo com a função que você quer que elas desempenhem no dia a dia também, né? Isso também tem a ver com pluralidade, Sem tem a ver dúvida. com essa diversidade, de você trazer pessoas que são muito diferentes entre si, mas a hora que se juntam, vira uma força muito grande, porque deu uma riqueza ali nessa conexão, nessa cola, isso fez com que a empresa saísse fortalecida, o time ficasse fortalecido, e isso reflete na marca, como eu falei, né? Então, uma coisa está muito conectada com a outra. Quando a gente olha para o ambiente do time, né? A gente promoveu durante muito tempo a competição dentro da equipe, né? Então, como que agora a gente vai lá e fala de pluralidade e fala, ó, a pluralidade é um movimento também de complementar, né? Sendo que a gente promove como sociedade que contrata pessoas para trabalhar numa empresa essa disputa por território, né? Não pode mais, agora você contratou para ser plural e todos iguais. Pois é. De novo, se o dono não tiver profundidade em como conduzir isso, vai virar um caos, né? Porque eu falo, pô, é extremamente contraditório, né? Uma empresa que promove a disputa por território, por resultado, por tudo, daqui a pouco a gente fala, não, a gente precisa encontrar quem se complementa aqui. Complemento, caramba, eu tô querendo pegar o pescoço dele aqui, porque eu quero a vaga dele, eu quero a grana que ele ganha, eu quero mais variável, eu quero ter uma posição melhor. Isso vai muito do desenvolvimento da empresa. Desde o momento que a gente começou a falar sobre isso, né, entre nós, falei, ó, puta, é um tema muito complexo, muito, muito complexo. Eu sei que em determinados momentos a gente está sempre olhando para o tema e pensando em empresas, né? Mas quando eu olho para uma empresa de 10, 15, 20 funcionários, cara, isso para mim tem um nível de complexidade absurdo, né? Quando eu olho lá para uma empresa de 1.000 pessoas, eu falo, opa, as caixinhas estão mais claras, tem diretores muitas vezes, a diretoria consegue se reunir e falar dessas dificuldades, a forma com que a diretoria se mostra para a equipe, né? A maturidade da diretoria se mostrando para a equipe pode transmitir muito o caminho que a empresa está querendo tomar dessa pluralidade, que vai colocar na mesa e vai conversar muito. Mas, preciso dizer para vocês, eu acho isso extremamente complexo, né? Para a gente promover. Eu nem consigo dizer se é bom ou ruim. Pô, se a empresa que não assumir essa necessidade de ser plural, se ela vai perder ou ela vai ganhar. E aqui não assumir essa necessidade, se ela vai perder ou ela vai ganhar. Eu acho que eu precisaria olhar mais um pouco para isso. Eu acho que é cedo e alguns casos, como eu citei lá, principalmente nos Estados Unidos, que eles estão mudando o rumo, mostram isso. E aí a questão é todo o cuidado de você não perder o foco de uma empresa, né? No final de tudo, uma empresa ela precisa ser lucrativa. É isso aí. Só vai crescer de forma sustentável a empresa que tem lucro para fazer reinvestimento. Porque não é sustentável ela ficar alavancando o tempo todo com recursos de terceiros e não de lucro. Então, o lucro é uma chave importante do processo de crescimento. A empresa ela só vai ter lucro se ela tiver eficiência operacional, se ela tiver boa gestão, se ela tiver marketing, se ela tiver vendas. Se ela ficar se preocupando com coisas que não estão relacionadas a essas competências, trazendo pessoas que não vão contribuir com essas competências, elas vão ter um problema. Uhum. Então ela vai ter sim pessoas diversas, plurais, a partir do momento que ela faz uma busca por pessoas competentes, acreditando de verdade que qualquer ser humano, não importa como ele seja, ele pode ser competente. Esse é o maior profundo respeito a um ser humano, não importa da onde ele veio. Inclusive, eu estava relendo um livro do Jacob Petrie, vocês já ouviram falar desse autor? É um brasileiro, na verdade, com esse nome complicado, que é talvez um dos maiores estudiosos de Napoleon Hill. E ele contava justamente nesse trecho do livro uma história para mostrar que necessariamente não é porque você vai para a escola e a escola é boa, vai para a faculdade e a faculdade é melhor, e porque você segue tudo isso significa que você vai ter o resultado melhor por tudo isso. Né? Mostrando casos de pessoas que saíram lá de baixo, de qualquer lugar, e foram muito melhores que outras.
Porque o ser humano tem uma capacidade incrível, sensacional de se reinventar, dependendo do que o ser humano é, do próprio ser humano. Então não importa nada, a origem, a cor, a opção sexual, a mãe e o pai, não importa. Então, acreditar nisso, para mim, me parece muito mais respeitoso ao ser humano do que ficar tentando entrar na ondazinha de cumprir cota ou entender que eu preciso ter pessoas A, X, Y, B para resolver meu problema. Que é diferente de o empresário estar aberto, se eu amadurecer, a ouvir opiniões diferentes e ideias diferentes de quem quer que seja. Falar uma coisa sobre isso, até puxando aqui para a marca. Tem talvez um certo incômodo que muitas vezes me bate. Outro dia eu vi um texto do Walter Longo que me conectou muito, assim, sabe? Alguns incômodos que eu tinha, ele conseguiu traduzir num certo sentido, assim. Porque eu vou contextualizar para vocês. Se a gente for pegar, historicamente, eu que sou desse mundo de publicidade há décadas aí, já houve muito desequilíbrio lá atrás, onde parecia que a sociedade brasileira, ela era sempre personificada por pessoas loiras de olho claro, tá? E isso era um desequilíbrio, porque isso não reflete a sociedade como um todo, brasileira e tudo mais. Quando a gente olha o jeito que a coisa foi acontecendo ao longo do tempo e o jeito que está hoje, a sensação que eu tenho é que essa gangorra pendeu para um outro lado e continua desequilibrado. Parece que hoje a gente olha o jeito que as propagandas são feitas, o jeito que a comunicação das marcas, muitas delas, parece que está forçando para dizer que é plural, diversa, que respeita, que valoriza e tudo mais. E isso, para mim, está gerando uma sensação de que é artificial, que é forçado, que errou na mão, que passou do ponto, que exagerou, num certo sentido. E parece que a tendência para mim, eu espero que aconteça, é voltar para um equilíbrio. E a gente achar um equilíbrio justamente de que mostre, reflita uma sociedade do jeito que ela é, com toda a sua riqueza, sua complexidade e tudo mais, mas com essas tolerâncias, né, de a gente ser tolerante, plural, mas sem pender para um lado e nem pender para o outro, porque no passado até recente, se a gente falar de 10 anos atrás, era só loirinho de olho claro. E hoje você tem uma diversidade que precisa ter, mas que muitas vezes me dá a sensação de que está passando do ponto. Então, vai existir um equilíbrio aí. Eu acho que tem essa transição, parece que é um jogo onde as coisas vão se equilibrando ao longo do tempo. Me parece que isso tem uma relação um pouco com a tal da história da dívida histórica. Eu preciso agora, então, pagar essa dívida histórica, que eu inclusive, não sou esse devedor, tá? Uhum. Não sou esse devedor, não tenho dívida histórica nenhuma. E... Tentaram imputar isso pro meu filhinho na escola. Fui lá e quebrei o pau, porque não faz sentido, ele não tem dívida nenhuma. Quem tinha dívida eram os que fizeram a dívida. Então, não herdei dívida nenhuma. E parece que é uma questão que eu preciso agora fazer isso para pagar a dívida histórica. Para uma sociedade, um mercado que nem lembra que tem essa dívida histórica, não está nem aí com isso, uma geração nova e que vai consumir essa comunicação. Não faz sentido nenhum. Mas é por isso que eu falo assim, eu acho que esse equilíbrio, que a tendência é que ele ocorra ao longo do tempo, porque hoje, o jeito que a gente olha, e aí o texto do Walter Longo ia muito nessa direção, ele vai tratando o aspiracional da propaganda sempre tem que você colocar um toque de aspiracional. As pessoas, elas não querem apenas ver o que elas são hoje. Essa para mim foi a grande mudança. Elas querem projetar, elas querem ser melhores do que elas são. Sempre foi inspiracional quando a gente foi lá e fez alguns ajustes. E eu falo que em algum momento alguém ouviu que não deveria ouvir. Falar, não, mas a gente precisa colocar pessoas reais lá. Falou, cara, o marketing é feito de inspiração. É feito de propor para a pessoa um ponto que ela não chegou ainda. Exato. E não ela falar, não, vamos botar na propaganda da margarina a família real. Falou, O mundo real. Isso aí eu a família tenho. que eu tô. Aí Isso eu já tenho no meu isso dia a aí dia. já é o café da minha casa, pô. Isso eu já conheço. Eu quero algo É diferente. isso aí. E aí essa questão do aspiracional, o ideal é quando você faz isso num sentido onde vai motivar a pessoa, incentivar a pessoa a buscar algo mais, sabe? De buscar pular algumas barreiras, pular alguns desafios e evoluir.
Quando você consegue fazer, a marca consegue fazer esse estímulo, se você pegar, por exemplo, Nike, o Just Do It da Nike é exatamente isso. A Nike, ela não trabalha a propaganda dela colocando pessoas sedentárias do jeito que a gente é, deitadão no sofá, comendo amendoim, assistindo televisão. Coloca gente que vai pegar e calçada de tênis. Que vai sair correndo de madrugada, que vai transpor os seus limites, que vai buscar se superar, buscar altamente performance. Inspiracional, né? Se não, eu não quero pessoas, eu ficar olhando aquilo que eu já sou, que eu não consigo botar um tênis para sair de madrugada, se está chovendo já é uma desculpa para eu não ir fazer o meu exercício. Eu quero essa aspiração, eu quero aspiração e inspiração, eu quero algo diferente, eu quero algo mais, e a marca ela tem que estimular isso. Quando a marca vai projetando na tela, nas telas, só o mundo real, aquilo que eu já sou, pode gerar uma conexão, uma autenticidade, onde aí de novo tem a questão do equilíbrio. Eu acho que as marcas têm que achar esse equilíbrio entre aspiracional e autenticidade. Tem um equilíbrio aí. Porque se a gente olhar, por exemplo, tem um movimento também, se você olha Instagram, as pessoas muitas vezes, tem a questão de acabar com o filtro, né? As pessoas ficam ali se projetando naquilo que elas não são. Isso dá uma sensação de um mundo irreal, que muitas vezes é inalcançável, e que às vezes pode fazer com que a pessoa fique angustiada, frustrada, porque ela fica olhando, a vida de todo mundo é linda, só a minha que não. Poxa, o marido de todo mundo é maravilhoso, só o meu marido que não. Todo mundo viaja o tempo inteiro, só eu que não consigo viajar. Mas será que as pessoas não perderam a noção e a separação entre o que é uma publicidade, do que é essa onda das influências dessas pessoas? Porque não é publicidade às vezes isso. Isso é uma construção de uma imagem irreal, para eu ficar com inveja, para eu achar que minha vida não é assim. Mas quando eu for olhar lá numa publicidade e ver ela sendo aspiracional, eu consigo fazer uma separação. Mas isso não vai me doer. Você vê, isso que você falou, muitas vezes não é uma empresa. A gente está falando do Instagram, não é uma marca de uma empresa, muitas vezes é a marca de uma pessoa, a marca pessoal do meu vizinho, É isso aí. a marca pessoal da minha cunhada. Ela quer me dar a sensação de que a vida dela é perfeita. Claro, estou generalizando aqui, não estou falando da minha cunhada, eu tenho várias cunhadas, tá, por favor. Mas a gente está falando essa conexão muitas vezes da marca, a marca pessoal, a pessoa querer transmitir uma imagem daquilo que ela não é. E com isso ela vai criando filtros. Photoshop, né? Não tem essa questão também? Parece que teve em um certo momento um movimento de vamos parar com esse negócio de usar Photoshop, querendo acabar com as imperfeições. Algumas imperfeições elas são necessárias. A gente precisa saber que cada pessoa é única e na imperfeição dela, ela tem a beleza dela. O grande problema para marcas é quando, ao invés de você valorizar a beleza única que as pessoas têm, você vai tratando o feio. A gente vê muito o feio na publicidade hoje, e isso me incomoda. Isso volta na questão que eu estava falando, do me incomodar. Não é você mostrar uma diversidade de belezas diferentes, você enxergar a beleza de cada pessoa. É porque muitas vezes a propaganda está indo por um lado que é da vida real, de um pedaço da vida real que eu não gostaria de ficar olhando na O dono do tela, negócio sabe? está se sentindo endividado e está querendo pagar a conta através da forma com que ele se posiciona lá, dizendo, tá vendo, ó, eu gosto dessas pessoas aqui, por isso que eu estou colocando elas. A minha empresa é genuinamente assim. O Paulo Melro colocou alguma coisa que a gente não pode deixar distante do ponto central, que é, acima de tudo, a empresa precisa ter resultado. Acima de tudo, ela precisa ter lucro. Tá? Isso não é uma brincadeira. E por que eu falo que isso é muito importante? Porque às vezes a gente está sentado na mesa com pessoas que estão falando de diversidade, pluralidade, ou colocando veementemente seus pontos de vista de levar a empresa para aquele canto e não tem a menor ideia do que é ter um negócio e precisar ter resultados de forma constante para esse negócio continuar navegando, ele continuar indo em frente, né? Eu cometi vários erros na minha vida, muitos erros na minha vida, mas seguramente tem alguns erros que são muito marcantes. Quando eu tive a minha empresa foi fundada em 1999, e aí eu comecei prestando serviço para uma grande companhia telefônica, e a empresa cresceu muito rápido. A gente estava naquele momento de meio de pagamento para comunicação, né? Então, imagine só, saiu o drive da ficha telefônica e entrou o drive do cartão telefônico. Pô, era ruim você andar com 20 fichas telefônicas no bolso, mas um cartão de 20
créditos, né, que eram 20 fichas, era muito fácil você colocar em qualquer lugar, na carteira, em qualquer lugar. Então tinha cartão de 75 fichas. Você já se imaginou andar com 75 fichas o tempo inteiro? Então o consumo por telecomunicação foi muito alto e logo depois chegou o celular e também o meio de pagamento de ligações através do cartão de celular que era raspado ali, você pegava o código e colocava. A empresa cresceu muito rápido. E eu precisei tentar acompanhar o crescimento da empresa. E aí, na faculdade de administração, eu descobri sobre a visão compartilhada do negócio. Precisava compartilhar as minhas decisões com os líderes. Pense numa cagada muito grande. Multiplique por 10. Por quê? A minha equipe não estava preparada para aquela visão compartilhada. Eu não tinha preparado as pessoas para aquilo. Mas eu insistia que eu deveria ficar mais fora das decisões e deixar meu time tomar decisões. E eu também deveria ficar distante do controle, deixar que o controle estivesse com eles. Pô, isso aí causou vários problemas para mim. Vários problemas. Pro negócio, assim, causou vários, né? Causou problemas que foram intransponíveis. A gente não conseguiu, depois de algum tempo, passar por isso aí. Naquele momento ali, muito claramente eu já estava com a proposta de, eu preciso ouvir todos, eu preciso fazer todos assumirem seu papel de responsabilidade, mas aquele grupo social não estava preparado para isso. Nem eu estava preparado para isso. Isso causou muito problema. E eu, de certa forma, ignorei a necessidade de ter resultado fundamental. Então, para que eu pudesse continuar tendo resultado, seguramente aquelas não eram as atitudes. E isso precisa ser levado em conta. O empresário precisa ser levado em conta. Você pode até ter a necessidade ou a clareza de que alguns movimentos precisam ser feitos. Mas se isso for comprometer resultados, você não pode fazer agora. Você tem que pensar, planejar e fazer em outro momento. Porque nada é mais importante do que o resultado. Tem só uma outra abordagem que a gente pode fazer sobre essa questão de diversidade e pluralidade, que é a diversidade de mídias, a fragmentação de mídia. Quer dizer, você tem tantas maneiras diferentes de você se comunicar hoje, tem tantos veículos, tantas formas diferentes de você atingir o seu público, de você construir sua marca. Isso, as empresas também têm que saber navegar por esse tipo de diversidade, por essa variedade enorme, por essa multidão de opções, e você tem que saber escolher aquela que vai fazer mais sentido naquele caso específico, né, que você tem daquele seu objetivo, da sua marca, naquele momento e tudo mais. E tem outro ponto que a gente fala bastante também de personalização, hiperpersonalização, de a gente entender que os nossos públicos também são diversos, e aí cada vez mais as marcas podem ficar pensando, e com tecnologia, com IA, cada vez mais vai ser possível você personalizar individualmente. Então você fazer com que a sua comunicação, a comunicação da marca, atinja cada pessoa. É claro, isso vai demorar para ser um processo realmente ali orgânico, mas é possível já começar a pensar em como fazer essa adaptação da sua mensagem individualmente para cada pessoa, de acordo com as características daquela pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, assim, as marcas precisam ir se preparando, se conscientizando da importância de tanto usarem essa diversidade de mídias, de veículos, de formas de alcançar os públicos, como você tentar alcançar essa diversidade de pessoas que pensam diferente. Quando eu falo pessoas que pensam diferente, não estou falando que a marca tem que vender para todo mundo. Tem que enxergar qual que é o seu público ideal e buscar esse público ideal, fazer a construção dela para esse seu público ideal. Mas mesmo dentro dessa construção da sua marca, dentro de um perfil do seu público ideal, e você fazer a construção com essa coerência, essa consistência, dá para você atingir pessoas diferentes, que pensam diferentes, muitas vezes com uma mensagem personalizada. Então isso também tem a ver com esse universo que a gente está falando aqui de diversidade e de pluralidade, num certo sentido. Né? Esses dias eu fui com a minha esposa num barzinho aqui em Bauru, teoricamente classe média, né? Teoricamente classe média. E aí você falando, eu estava olhando, pensando agora naquele cenário que eu estava vendo lá, cara, como estava absolutamente plural. Se o cara tentar fazer alguma coisa para segmentar aquilo, ele vai ter problema. Tinha de tudo ali. De tudo em todos os aspectos. Todas as
os status sociais, todas as classes sociais, gente chegando, gente saindo, e ele de alguma forma estava conseguindo fazer aquilo, até porque claramente a equipe dele também estava preparada para fazer esse tipo de atendimento. Mas chegava casais jovens com filho, ainda no carrinho de bebê, né? Gente de mais idade se reunindo em família, recebendo visitas na cidade, né? Grupo de jovens mais maduros, grupo de jovens ainda no final ou no começo da adolescência ali, e aí tava todo mundo ali ouvindo a mesma música, curtindo o mesmo ambiente, e a coisa parecia tá funcionando. Tinha uma harmonia ali. Tinha uma harmonia dentro do caos, e eu fico olhando e pensando naquilo que a gente falou no início. Será mesmo que eu tenho que me preparar para atender o cliente ideal, ou será que eu tenho que me permitir atender qualquer tipo de cliente? E só atender bem. Atender bem, e a gente fala muito isso em venda consultiva, né? É fazer o que o cliente espera por ele. Fala, cada um espera uma coisa. Se estiver atento a entender o que cada um espera, você vai acabar atendendo bem. Eu acho que quando você coloca sobre essa importância do empresário entender que a empresa tem que dar lucro, precisa dar resultado, e tudo que é construído, né, ao redor da empresa, ao redor da marca, é com esse objetivo, né? Tem que ter, não é o objetivo final, mas se isso não acontece, o resto não vai funcionar, né? A empresa não vai sobreviver e nada vai gerar a partir dali de valor para as pessoas e tudo mais. E quando a gente traz, né, de novo, essa questão de montar equipe, eu acho que a gente tem que pensar que essa diversidade, essa pluralidade, a gente vai estimulando, as empresas vão estimulando um espírito de equipe, de colaboração, de integração, de interação, de juntar essas diferenças, de discutir, de dialogar. E como é importante e difícil na sociedade atual dialogar, né? Cada um de nós aqui tem grupo de WhatsApp da família, por exemplo, ou de outros grupos que a gente participa, e muitas vezes você vê ali uma diversidade de opinião política que acaba a conversa. Chega um certo momento que sobe tanto o tom que já começa a passar do ponto e entra alguém ali e fala alguma coisa além do que deveria. Isso já vai criando um espírito que volta para a questão da separação e não da pluralidade de multiplicar. Está mais dividindo do que multiplicando. Então a gente tem que tomar esse cuidado o tempo inteiro. A sociedade talvez não esteja preparado ainda para isso que a gente está falando aqui, de estar todo mundo junto, sentado na mesma mesa, discutir, mas as marcas precisam ir pensando em como criar um ambiente para que isso aconteça, no mínimo dentro de casa, com as suas equipes, do jeito que ele monta a sua equipe, né? Porque se não tiver essa colaboração dentro do próprio time, isso vai refletir na marca o jeito que ela aparece para o público lá fora. E isso pode acabar com a reputação de uma marca. Não, diga. Eu ia só complementar. As pessoas que cuidam da marca, ou sejam, as pessoas que cuidam da empresa precisam pensar nisso. As marcas não vão pensar nisso sozinhas, mas as pessoas precisam pensar nisso. Né? A linha mestra para mim é a cultura. Sem dúvida nenhuma, o crescimento das pessoas que têm que cuidar disso, né? O autodesenvolvimento, o crescimento dessas pessoas que vão permitir a gente seguir em frente. Só um pontinho, só eu lembrar uma coisa que você falou. Você estava falando do caso lá do Magazine Luiza, de ter feito programa para trainees, especificamente para negros. Às vezes, a sensação que pode passar uma campanha como essa, primeiro, é que pode estar aproveitando um hype do assunto para aparecer na mídia, ou se não, é como se estivesse assumindo que todo o processo de seleção que eles tinham feito até aquele momento, por anos e anos, excluía as pessoas. Que não, porque se for pensar, é mandar muito mal essa mensagem. Não, mas eu falo assim, se eu tivesse na sala de reunião desses diretores, eu falo, o que vocês estão falando? Vocês querem ferrar comigo? Como que vocês vão fazer um negócio desse? Porque a mensagem nunca vai ser entendida da maneira que vocês acreditam que tem que ser passada. Essa mensagem está muito errada. Ou eu excluía antes, ou eu estou dizendo o seguinte, eles não têm capacidade de ganhar uma vaga, então eu vou fazer uma vaga só para eles. Vou fazer um processo de seleção para mulheres, a mesma coisa. Eu já tive situações onde eu olhava pro meu time, sem eu perceber em algum momento, porque eu falei, nossa, é verdade, eu olhei pro meu time, eu era o único homem do time. O resto era 100%, quer dizer, menos eu, 100% mulheres. E não foi algo que foi programado, não foi algo que eu fui pensando, vou excluir homens, não quero trazer homens no meu time. Aí você vai fazer um processo só para homem agora. Não, mas é algo que é natural, aquela questão de a gente buscar as competências e buscar aquelas pessoas que a gente precisa, que vão entregar o resultado e buscando complementar a sua equipe, completar o seu time, isso naturalmente vai acontecendo. Quando você força, já gera um desequilíbrio de alguma maneira, me dá a sensação. Beleza. Paulo Razeira, da MR Tempo. Se alguém que está aqui nos acompanhando chegou até esse momento, passou por isso, e ele está lá querendo saber mais sobre
como o brand pode ajudar a empresa a ser mais plural. Como você ajudaria? Boa! MR Tempo, estratégia de gestão de marcas, a gente atua justamente fazendo essa construção de marcas no longo prazo, né? Fazendo com que a marca reflita para fora, para o mercado, aquilo que ela, na verdade, ela é dentro de casa. Então, algo que a gente faz dentro da nossa metodologia, a gente trabalha muito para fazer com que o time, a equipe, seja esse time que se complementa, que o time esteja alinhado com a mensagem que a marca está construindo e está transmitindo da porta para fora. E quando a gente consegue fazer isso, fazer com que essas pessoas muito diferentes vivam em harmonia ali dentro, num equilíbrio e fazendo com que todo mundo entenda a função dele dentro da empresa, dentro da marca, para fazer com que a marca tenha essa evolução e vá para o caminho que a gente projetou, a gente está ajudando justamente a marca a ser construída da mesma maneira na cabeça dos clientes todos, independente das pessoas que estão ali se complementando, né? Então a gente atua muito dessa maneira e a gente acha, sinceramente, que é uma maneira de que a gente contribui com a sociedade, assim, sabe? De trazer essa conscientização muitas vezes para os empresários, de ele olhar para o time dele, olhar para a maneira que a marca dele se comunica e que tem que ter um alinhamento da expectativa com a entrega. O que você está entregando está alinhado com o que você promete. E a REC, fala um pouco. Então, a REC Sales Performance é uma empresa voltada para soluções de marketing digital, tecnologia, growth marketing. E a gente tem um método lá que a gente chama das 5 dimensões do marketing digital. Então, a gente trabalha desde a presença digital, conteúdo, tráfego, para levar para o relacionamento e para as vendas. Clientes de e-commerce, a gente chega até o checkout nas vendas. Se não, a gente gera demanda para entregar para a equipe comercial, que é a Ecoeli. Beleza. E nós da Jump, nós somos uma consultoria especializada em vendas e gestão comercial. E olha só, né? Eu me pego aqui descobrindo que nós somos tremendamente plurais, porque a gente está muito focado na experiência do cliente através da competência do vendedor de realizar bem um processo de venda, com boas técnicas de relacionamento, entendendo muito claramente quais são os atributos, mas principalmente as vantagens que o seu cliente vê em comprar com você. Isso que a gente vai preparar a tua equipe de vendas através da liderança e dos próprios integrantes do time a fazer bem quando estiver diante do cliente, presencialmente, por telefone, pelo WhatsApp e tudo mais. É isso que a Jump faz. Fechou. Beleza? Boa. Até a próxima, gente. Um abraço. Até mais. Valeu.